Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História. Cláudio Ptolomeu, matemático, geógrafo e astrônomo grego da Antiguidade, morre em 21 de setembro de 170 depois de Cristo. Este sábio, que nasceu aproximadamente em 100 depois de Cristo, formulou duas grandes hipóteses de domínio da astronomia e da geografia que permaneceram fincadas no conhecimento coletivo durante 14 séculos. Entretanto, o conjunto de sua obra foi objeto de críticas e de polêmicas, bem mais do que qualquer outro sábio grego. Enquanto certos historiadores o classificam como gênio, outros o consideram como alguém que, durante sua vida, não fez mais do que relatar teorias já existentes. Ptolomeu teria realizado observações astronômicas em Alexandria entre os dias 26 de março de 127 e a última em 2 de fevereiro de 141. Não há nenhuma prova de que Ptolomeu tenha vivido em outra parte que não Alexandria. A mais célebre obra de Ptolomeu foi redigida em grego e titulada Sintaxe Matemática, traduzida em seguida ao árabe, recebendo o nome de Almagesta. É um tratado constituído de 13 livros que descreve, sob forma matemática, o movimento aparente da Lua, do Sol e dos planetas. Para construir a Almagesta, apoiou-se numa teoria bem conhecida à sua época, o geocentrismo. Nela, ele defende que a Terra é um objeto imóvel no centro do universo. Em torno dela se movem todos os outros astros, como o Sol e os planetas. Os outros objetos que povoam o céu são animados por uma força que lhes dá um movimento orbital circular homogêneo. Porém, muitos enigmas ficaram sem resposta. Entre eles, o movimento aparente de distanciamento dos planetas, bem como a variedade de tamanho e de luminosidade dos planetas e da Lua. Ptolomeu pensava que os planetas giravam em torno de uma pequena órbita perfeitamente circular, o epiciclo, e que este mesmo movimento girava em torno de um círculo imenso centrado na Terra. Todavia, a teoria dos epiciclos apresentava problemas, e ele teve de introduzir algumas correções matemáticas para que fosse melhor aceita. A partir do século XVI, a noção de geocentrismo foi rejeitada por Nicolau Copérnico, em favor de sua própria teoria, o heliocentrismo, que defendia que o Sol era o centro do universo. Apesar de rejeitar o geocentrismo, Copérnico manteve a noção de epiciclo como um elemento fundamental do movimento dos planetas. O volume de informação gigantesco contido no Almagesta explica por si só a popularidade da obra através dos séculos. Essa popularidade se deve em parte aos predecessores, em especial Hiparco, 3 séculos antes, cujos trabalhos sobre a trajetória e a revolução dos planetas seriam amplamente retomados na Almagesta. Graças ao princípio de epiciclo e do deferente, que representavam à época um trabalho inédito, Ptolomeu pôde predizer com grande precisão a chegada de eclipses. Observando os solstícios e os equinócios, pôde determinar a duração das estações. Essas observações lhe permitiam elaborar um modelo simples sobre o movimento do Sol, em que a Terra não estava exatamente no centro, e sim a uma distância chamada de excentricidade. Nos livros 4 e 5 do Almagesta, expõe suas teorias sobre a Lua. Após ter exposto sua teoria sobre a rotação do Sol e da Lua, formulou ideias sobre a aparição dos eclipses no livro 6. Nos livros seguintes, trata da imobilidade das estrelas. Entretanto, pretende demonstrar que as estrelas guardam sempre a mesma distância entre si. Os livros 7 e 8 contêm majoritariamente um catálogo de mais de 1000 estrelas. Os últimos 5 livros abordam as teorias planetárias.
Pode-se considerar que a teoria desenvolvida por Ptolomeu sobre os planetas é uma verdadeira obra-prima. Criou um modelo matemático bastante sofisticado para adaptar os dados de observação. Fato raro para sua época. Ainda que o resultado tenha sido complexo, conseguiu reproduzir fielmente o movimento real dos planetas. Outra obra fundamental de Ptolomeu, a Geografia, contém em especial o mapa do mundo à época, baseado nas informações dos grandes viajantes de então, fundado no sistema latitude e longitude. Ainda que aos olhos de hoje contenha informações errôneas, era uma obra que atravessaria séculos e cuja influência seria enorme. O primeiro a emitir fortes críticas à obra de Ptolomeu foi Tycho Brahe, que revelou haver sistematicamente uma diferença de 1 grau nas longitudes dos catálogos de estrelas. Brahe afirmou que as observações de Ptolomeu tratavam-se de uma versão modificada de um catálogo elaborado por Hiparco. Outro ataque a Ptolomeu foi desferido pelo astrônomo Jean-Baptiste Delambre, que pensava que talvez Hiparco tenha cometido erros que Ptolomeu não logrou corrigir. Para um bom número de cientistas, seus trabalhos representam apenas uma vasta compilação de conhecimentos e das teorias formuladas por outros sábios. Contudo, não se deve esquecer que sem a Almagesta e a geografia, a soma dos conhecimentos que chegaram até nós desde a antiguidade grega seria bem menor. Hiparco é um dos poucos astrônomos da antiguidade e seu status deve-se à descrição minuciosa de seus trabalhos feita por Ptolomeu. Como é comum em astronomia, a comunidade científica lhe rendeu homenagens designando com seu nome um asteroide, e a Lua e Marte possuem cada qual uma cratera denominada Ptolomeu. E Ptolomeu é um prêmio literário dado a divulgadores da geografia. Hoje na história, texto original Max Altman, narração José Igor, edição Laila Manuelle. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.